Entender quem Jesus é uma questão de vida ou morte. E não, isso não é só uma força de expressão. Não é à toa que na nossa leitura de hoje nós nos deparamos com o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, em que ele alerta para o fato de que falhar nessa compreensão de quem Jesus pode inclusive acarretar num pecado com consequências eternas. Não é à toa que Marcos, desde o início do seu evangelho, está afirmando e insistindo em dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso ele disse no primeiro versículo do seu evangelho. E nesse capítulo 3, nós vamos ver ele insistindo e reafirmando, inclusive dizendo que até os demônios, até os espíritos impuros insistiam e reconheciam e afirmavam em alta voz que Jesus é o Filho de Deus. E é por isso que eu e você não podemos menosprezar jamais essa verdade, porque certamente falhar em compreender quem Jesus falhar em compreender que ele é o Filho de Deus, trará consequências devastadoras para a sua vida. Por isso eu quero convidar você para voltarmos os nossos olhos para o texto, para vermos os acontecimentos aqui destacados, aqui narrados nesse capítulo e por que eu cheguei a essa conclusão, por que eu propus essa reflexão a partir da nossa leitura. O capítulo 3 começa com mais um episódio em que os fariseus, os mestres da lei, se opondo a Jesus, estão ali em busca de um motivo para condená-lo, para articularem contra ele e elegeram de forma especial as curas, os atos que Jesus realizava aos sábados. Nós vimos no final do capítulo 2 já um episódio narrado anteriormente, quando no último bloco do capítulo, os discípulos de Jesus haviam colhido algumas espigas num dia de sábado para se alimentarem. Os mestres da lei insistem que isso era uma violação gravíssima aos mandamentos e aos costumes do dia de sábado. Jesus diz para eles que eles não entenderam, vocês não compreenderam ainda. O sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano que foi feito para o sábado. Vocês compreenderam errado, o ser humano não é escravo do sábado, vocês não entenderam como é que o sábado deveria funcionar. E aqui nós temos no capítulo 3, iniciando com Jesus entrando na sinagoga. E os opositores, os inimigos de Jesus, como Marcos coloca, já estavam à espreita, porque eles viram que havia dentro da sinagoga um homem com as mãos deformadas, um homem que tinha uma deformação nas mãos, e eles sabiam que a tentação seria grande de Jesus para curar aquele homem. Por isso eles já ficaram ali então à espreita, esperando que Jesus curasse aquele homem. E de fato Jesus percebe que havia todo um clima de expectativa em relação a isso, e ele antes de curar o homem, ele traz aquele homem para o centro, para a atenção das pessoas que estavam ali, e ele faz uma pergunta: me digam a vocês, o que é permitido fazer no sábado? É permitido fazer o bem? É permitido trazer cura? É permitido trazer vida? Ou destruir ou fazer o mal? O que é permitido no sábado? Eles não respondem nada, eles ficam em silêncio. Jesus se demonstra irado, irritado e triste, com o coração endurecido que aqueles homens demonstravam naquela circunstância. Ele diz para que o homem estenda sua mão, ele é imediatamente curado. E é o que aqueles homens precisavam para saírem dali e procurarem outros do partido de Herodes e começarem a tramar uma forma de matar Jesus. O texto continua dizendo, a partir do verso 7, que a fama de Jesus se espalhava. A cada cura, a cada libertação de espíritos impuros, mais a fama de Jesus se espalhava, mais pessoas vinham atrás dele. Eles começam a ter que tomar alguns cuidados, inclusive para não serem pisoteados pelas multidões. Jesus tem que, às vezes, ficar ali num barco, buscar uma forma de se proteger, porque senão as pessoas vão apertando, a fama se espalha. Jesus e seus discípulos não têm mais tempo sequer para comer. No verso 13 do capítulo 2 até o verso 19, nós temos a escolha dos discípulos, o relato aí desse episódio da escolha, mas a partir do verso 20 nós vemos que Jesus ele entrou numa casa, as multidões começaram a se juntar mais uma vez ali ao redor dessa casa em que Jesus estava. Jesus e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. E aí Marcos faz um destaque interessante. Verso 21. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, eles diziam. E aqui eu quero abrir um parênteses. Você adolescente que está aí achando que o seu maior problema é porque seus pais não te entendem,
A família de Jesus estava achando que ele estava fora de si. Jesus perdeu a mão, ele surtou, ele tá agora juntou um monte de discípulos que estão andando atrás dele, ele está expulsando demônios, está curando gente, ele perdeu o controle, ele está fora de si. A família de Jesus ainda não entendia de fato quem ele era, não tinha compreendido quem ele era. Talvez olhassem para Jesus e ainda vissem nele o mesmo irmão, filho, aquele que estava ali com eles em casa, que cresceu e que por tanto tempo ainda não tinha manifestado esse seu ministério. E agora eles lutavam para entender aquilo que Jesus vinha demonstrando de fato ser o Filho de Deus, o Messias, que se encarnou para nos trazer vida, para trazer salvação. E a família de Jesus também ainda não tinha compreendido quem ele era, achavam que ele tinha surtado. Os mestres da lei, por outro lado, também não entendiam quem Jesus era, mas, diferente da família, eles atribuíam aquela autoridade que Jesus tinha em expulsar os espíritos malignos a alguém que operasse não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Beelzebul. Ele manda nos espíritos porque é o chefe deles. E aqui nós temos uma palavra forte, clara de Jesus, de condenação em relação àquilo. Ele insiste, deixa muito claro, olha, primeiro que não faz logicamente nenhum sentido. O diabo se levantar contra ele mesmo, logicamente não faria sentido para ninguém. Mas, para além desse argumento lógico, Jesus deixa claro que ele opera com a autoridade de alguém muito maior. Claramente ele está falando sobre o fato de que ele operava a partir da autoridade divina, do Espírito de Deus. Era com a autoridade de Deus que ele ordenava aqueles espíritos que saíssem e eles o obedeciam. E Jesus então diz uma das frases que para muitas pessoas é difícil de compreender, mas se você olha no contexto está bem evidente do que ele está falando. Quando ele fala sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz o seguinte, a partir do verso 28, eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam estar possuído por um espírito impuro. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é claramente o pecado cometido por aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, que atribuíram a Jesus uma natureza demoníaca. Disseram que Jesus agia, atuava com a autoridade de Beelzebul. Ao invés de reconhecer em Jesus a sua identidade divina e a sua autoridade divina, dizem que Jesus operava com o poder e com a autoridade de Beelzebul. Esse é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir ao diabo aquilo que é de Deus e duvidar dessa autoridade divina, dessa identidade divina de Jesus. E por que esse pecado ele é imperdoável? Afinal de contas, a salvação vem pela fé em Jesus, pela fé de que Jesus é o Filho de Deus. Nós somos salvos por esse entendimento, por esse reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus que veio nos salvar. Como é que alguém pode ter salvação se acha e se atribui a Jesus ações malignas ou não reconhece que Jesus seja o Filho de Deus? Perceba que não é uma questão de exceção, tem um pecado que não tem perdão. É porque esse pecado atinge o cerne da questão da salvação. Eles não entendiam quem Jesus era. E essa não compreensão os conduzia e os levava a cometer um pecado com consequências eternas. Na sequência, nós temos mais uma questão interessante destacada por Marcos, quando, a partir do verso 31, veja então esse ambiente, casa cheia, aquele tumulto todo, espíritos imundos sendo expulsos, aquela confusão sobre os fariseus, os mestres da lei, os fariseus que afirmavam que Jesus agia com uma autoridade, um poder das trevas. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, chegaram do lado de fora da casa e mandaram um recado para ele, diz para Jesus vir aqui fora que a gente quer conversar com ele. Quando Jesus recebe o recado, ele olha para as pessoas que estavam ao seu redor e diz para eles, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele olha para as pessoas mais uma vez e ele afirma, vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Enquanto Deus, enquanto Filho de Deus, são minha mãe e meus irmãos aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A mãe e os irmãos humanos de Jesus
ainda não tinham entendido o que ele estava dizendo, mas ele reafirmava com clareza que ele era o Filho de Deus. E todo aquele que se dispusesse a obedecer a Deus era sua mãe, eram seus irmãos e suas irmãs. Percebe o quanto Marcos está intencionalmente dedicado a deixar claro e a insistir na sua compreensão de que Jesus é o Filho de Deus e a reconhecer e entender quem ele de fato é. E percebe quantos problemas surgem por causa dessa não compreensão, desse erro na compreensão de quem Jesus é. A mãe, os discípulos e a mãe e os irmãos de Jesus estão achando que ele surtou. Os fariseus, os mestres da lei, estão acusando ele de agir com a autoridade do diabo. Claramente, essa falha na compreensão conduz a pecados graves e conduz a consequências sérias, eternas. E é por isso que você não pode, não deve jamais se descuidar e falhar em reconhecer quem Jesus é. E é por isso que esse mundo faz de tudo para, de formas muito sutis, te desviar daquilo que é importante. Já percebeu o quanto esse mundo que é mau, que não tem valores morais, que não se preocupa com as coisas de Deus, não tem nenhuma dificuldade em tecer 1 milhão de elogios sobre Jesus? Porque é na sutileza que eles te desviam daquilo que é essencial. Eles te dizem, não, que é isso? Amamos Jesus. Jesus, ele é incrível. Ele é o mestre dos mestres, o professor dos professores, o psicólogo dos psicólogos. Ele é o administrador dos administradores. Ele é tudo de tudo. Ele é incrível em tudo que ele fez. E ele deve ser um exemplo para todas as profissões. Só não diga que ele é Deus. Porque Deus, aí é demais, né? Aí foi uma coisa muito longe. Ficou muito religioso dizer que ele é Deus, dizer que ele é o Filho de Deus, que ele morreu para salvar. Esse papo não é muito iluminado, esse papo não é muito moderno. Então, eu estou disposto, o que o mundo diz, eu estou disposto a te dar muitos elogios sobre Jesus. E a dizer que ele é incrível em tudo que ele fez. Desde que você deixe de lado esse papo de pensar sobre ele ser Deus. E percebe que ao fazer isso, eles tiram o essencial. Ao fazer isso, o que o mundo quer é te conduzir, te distanciar do único entendimento que pode te trazer consequências eternas. Por isso é uma questão de vida ou morte. Porque a vida está em reconhecer quem Jesus é. Reconhecer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador deste mundo, que ele veio morrer por nós, morrer por você, para te dar a vida. Quando você tira isso da equação, todo o resto cai, todo o resto perde o sentido. E é por isso que Marcos insiste tanto nisso, desde a primeira linha do seu evangelho, porque ao ler as páginas dos evangelhos, as páginas do seu Novo Testamento, é indispensável que você entenda de que o Jesus aqui tratado é ninguém mais, ninguém menos que o Filho de Deus, a encarnação do Deus vivo. Porque assim, tudo que ele disse, cada vírgula, cada palavra dos seus ensinos terão um significado profundo, transformador e serão lei para o seu coração. Quando você está lendo os ensinos do Filho de Deus, você não ousa jamais questionar, duvidar, relativizar os seus ensinos. Quando você está lendo uma dica do mestre dos mestres, do psicólogo dos psicólogos, você seleciona o que você quer, fala, não, aqui eu acho que ele vacilou, aqui não é para tanto. Mas quando as palavras são de Deus, do Filho de Deus, do Deus encarnado, a conversa é outra. E é por isso que Marcos não está interessado em anunciar para o mundo, não está interessado em anunciar para esse mundo romano, para os gentios, só mais um grande mestre. Só mais uma pessoa que impactou, que fez milagres, que operou sinais. Não é esse o interesse de Marcos. Marcos quer que você entenda que aqui retratado está o Filho de Deus. E falhar em compreender isso, quer você seja mãe, quer você seja irmão de Jesus, quer você seja os seus opositores, que queriam de tudo e de todas as maneiras derrubá-lo, isso trará consequências eternas, de morte para a sua vida. Graças a Deus, graças ao Senhor, a família de Jesus, a sua mãe e os seus irmãos, de fato, puderam finalmente compreender, e ao longo dessa jornada eles entenderam diante de quem eles estavam, com quem eles haviam convivido todos esses anos. Muitos outros não compreenderam, perderam a vida e terão consequências eternas dessa perdição. Que você não seja mais um deles. Entenda quem Jesus é,
que ele é o Filho de Deus. Reconheça isso de todo o seu coração e seja profundamente transformado ao ler tudo o que ele deixou ensinado para mim e para você. Nós vamos juntos e seguimos nessa jornada NT 260. 260 dias ao longo desse ano, mergulhando no Novo Testamento, aprendendo com as palavras e com os ensinos daquele que é ninguém mais, ninguém menos que o Filho de Deus. Deus te abençoe. Compartilha essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Manda para um amigo, clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. Certamente você tem um monte de gente no seu convívio que ainda precisa entender que Jesus é o Filho de Deus e entender que isso é uma questão de vida ou morte. Deus te abençoe.